Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Vamos lá para a segunda parte da aula de membrana plasmática? Ver os tipos de transportes executados por essa membrana plasmática? Então vamos continuar a segunda parte da membrana plasmática. Hoje nós vamos abordar os tipos de transporte dessa membrana plasmática. Os objetivos da nossa aula de hoje, então, será saber quais são os tipos de transporte de substâncias que a nossa membrana plasmática faz na nossa célula. Vamos lá descobrir? A outra função é o transporte de substâncias. E nós temos dois tipos de transporte. Um transporte passivo, que é feito com mais facilidade, e nós temos um transporte ativo, que já demora o quê? Mais tempo, mais dificuldade para a célula fazer o transporte disso. Ela vai gastar alguma coisa para transportar essa substância. Bom, como eu falei, o transporte passivo é um transporte onde a célula não gasta energia. E energia para a nossa célula, ela tem um nome de uma molécula chamada de ATP, que significa trifosfato de adenosina. Essa molécula é a molécula energética para a célula. Então, quando se fala em energia para a célula, se fala em ATP. Então, o transporte passivo, ele não gasta energia para transportar as substâncias para dentro e nem para fora da célula. Essa substância passa pela membrana espontaneamente, sem nenhum tipo de gasto de energia, tá? Quais são esses tipos de transporte passivo? Nós vamos ter a difusão simples, a difusão facilitada e a osmose, que nós vamos ver daqui a pouco. E o outro tipo de transporte é o transporte ativo. É aquele transporte onde a célula precisa gastar energia, precisa gastar ATP para transportar a substância. Então, para a substância ser absorvida ou expulsada para fora da célula. Ela vai precisar bombear essa substância para dentro e para fora da célula, tá? Como exemplo principal, nós vamos ter a bomba de sódio e de potássio, que nós vamos falar daqui a pouco. Então, como vocês estão vendo ali, está gastando energia para transportar essas substâncias para dentro da nossa célula. Bom, relembrando então o transporte passivo, o primeiro exemplo que a gente vai ver é a difusão simples. Então, a difusão simples é a passagem de substâncias através daquela bicamada fosfolipídica, onde tem mais concentração de uma substância para onde tem menos concentração daquela substância. Por isso, nós falamos que ele vai a favor do gradiente de concentração, a favor do gradiente onde tem menos. Onde tem mais, vai para onde tem menos. Um exemplo de difusão simples são os gases. Então, o oxigênio e o CO2 entra e sai da nossa célula através da difusão simples. Vamos ver o esquema abaixo, onde demonstra esse processo de difusão simples. Então, aqui nós vamos ter a nossa membrana plasmática, né? A bicamada fosfolipídica. Aqui o meio extracelular. O que seria o meio extracelular? A parte de fora da nossa célula. Aqui nós vamos ter o meio intracelular, a parte de dentro da nossa célula. E aqui, exemplo de gases que estão no meio extracelular. Esses gases eles vão precisar entrar para dentro da nossa célula. Por exemplo, o oxigênio vai precisar entrar. Depois de um tempo, esse oxigênio, então, vai passar por esta camada fosfolipídica para conseguir entrar para dentro da nossa célula, igualando, então, a concentração de gases tanto no meio extracelular quanto no meio intracelular. Então, isso é um tipo de difusão simples, que passa através da
bicamada fosfolipídica. O outro tipo de transporte passivo é a difusão facilitada. Também é a favor do nosso gradiente de concentração, então vai da onde tem mais concentrado para onde tem menos concentrado, porém, essa substância vai precisar passar por dentro da nossa proteína de membrana. Então, mostrando aqui para vocês, ó, então nós temos aqui, ó, uma proteína de membrana, onde essa proteína ela vai criar um canal por dentro dela para facilitar o transporte de substância. Meio extracelular, novamente, meio de fora da célula, e o meio intracelular, que é o meio de dentro da célula. Aqui estão as substâncias que estão do lado de fora, no meio extracelular, e precisam entrar para o meio intracelular. Então, nós vamos ter proteínas específicas para o transporte dessas substâncias. Por exemplo, aqui nós temos, por exemplo, a glicose, que é o açúcar. O açúcar, para a célula conseguir entrar dentro da célula, precisa passar por dentro de uma proteína. Então, ó, a proteína ela vai criar um canal para facilitar a entrada dessa substância para dentro da célula. Proteína, por exemplo, é feita através de difusão facilitada. Glicose, por exemplo, é feito o transporte para dentro da célula com mais facilidade. Aminoácidos são transportados para a célula com mais facilidade através da proteína. Então, esses aqui são exemplos de difusão facilitada, tá? Antes da gente ver a osmose, eu preciso explicar para vocês uns termos importantes, os prefixos. Prefixos é o que vem antes de uma palavra. Por exemplo, o termo hiper. Toda vez que vocês ouvirem esse termo hiper, vocês vão lembrar de uma coisa alta, de uma coisa grande, de muito. Por exemplo, o hipermercado. Lembra lá que é uma coisa gigante. Aí, após isso, vocês entendem o restante da palavra. Por exemplo, hipertensão. Tensão é pressão. Hiper, alta. Então, nós temos uma pressão alta. Hiperglicemia. Glicemia é a concentração de glicose no sangue. Hiper, altas concentrações de glicemia, de açúcar no sangue. Hipertermia. Termia vem de temperatura. Então, hiper alta, termia temperatura, então temperatura alta. O outro termo é o hipo. Hipo é baixo, pequeno, pouco. Vocês vão lembrar lá do hipopótamo. O hipopótamo, comparado com o hipermercado, ele é pequenininho, ele é baixinho comparado com o hipermercado. Volta novamente os termos. Hipotensão, pressão baixa. Hipoglicemia, concentração baixa de glicose no sangue. Hipotermia, temperatura baixa. E o último termo é o iso. Iso lembra de igual. Por exemplo, isotônico. Tônico é a concentração de uma substância, por exemplo, a concentração de sal. Quando os meios estão isotônicos, a concentração de sal está igualada nesses dois meios, tá? Esses prefixos são importantes para o curso de vocês e também para a gente entender um pouquinho sobre a osmose. A osmose também é um tipo de transporte passivo, só que na osmose nós temos a passagem de solvente. O nosso solvente universal, a água, através de uma membrana semipermeável. Do meio onde tem menos concentração, hipotônico, para o meio onde tem bastante concentração, hipertônico. Buscando o equilíbrio entre esses meios, para que os meios se tornem isotônicos, tá? Então, aqui nós temos um exemplo, né, de um becker, onde a gente tem a concentração, a quantidade de água no becker, tá? Colocamos uma membrana semipermeável aqui nesse becker. Aqui ao lado, nossas bolinhas representam
as moléculas de glicose, as moléculas de açúcar. Vocês estão vendo que deste lado tem poucas moléculas de açúcar, de glicose, e deste lado tem muitas moléculas de glicose. Então, podemos falar que esse lado tem pouca concentração de glicose, podemos falar que o meio está hipotônico, tá vendo? Tem pouca concentração de glicose. Já esse outro meio, ele está hipertônico, tem muita concentração de glicose. E aí vem uma frase que eu sempre falo para os meus alunos, né? A água sempre vai para o lugar mais concentrado, hipertônico. A água sempre vai para o lugar mais concentrado, hipertônico. Então, a água vai para o lugar onde tem muita concentração de um soluto, para dissolver este soluto, tá? E aqui nós vamos, então, ocorrer o processo de osmose, a passagem da água para dissolver o excesso de glicose que tem nesse outro lado do frasco. O que vai acontecer? A água vai passar por essa membrana semipermeável e vai igualar as concentrações, deixando o meio isotônico, o meio equilibrado, tá? Bom, vamos olhar então uma hemácia, que é um glóbulo vermelho que nós temos no sangue, e ela foi mergulhado em alguns frascos. E nós vamos tentar identificar como que está esse frasco que essa hemácia foi mergulhada. A primeira hemácia aqui, ó, vocês estão vendo ela aqui, bonitinha. Essas estruturas aqui, essas moléculas que estão sendo representadas são as moléculas de água. E vocês estão vendo que as moléculas estão saindo da hemácia e indo para o meio onde ela está? Então, sabemos que nesse meio tem o quê? Muita concentração de um determinado soluto. Por isso, a água está migrando para este meio. Então, sabemos, então, que este meio é hipertônico. Por isso, a hemácia ela está desidratando. Porque a água sempre vai para o lugar mais concentrado hipertônico. Então, a água está saindo da hemácia e indo para o meio para dissolver este excesso de soluto que tem neste meio, tá? Agora, neste outro exemplo, o que a água está fazendo? A água está entrando para dentro da hemácia. Então, significa que a concentração de sal dentro da hemácia está maior do que do lado de fora. Então, a gente sabe que o meio que ela foi mergulhado é hipotônico, porque a concentração é baixa. Se do lado de fora está hipotônico, tem baixa concentração, do lado de dentro vai estar hipertônico. Por isso, a água vai entrar para dentro da hemácia, tornando ela túrgida, ela gordona, ela cheia de água. E aqui nesse último, nós temos um meio isotônico. Vocês estão vendo que a água, ó, ela entra e ela sai da hemácia, certo? O meio, então, está igualado. A hemácia não está sofrendo nenhuma desidratação, nenhum enchimento de água. A água está saindo e entrando pequenas moléculazinhas só de água, porque o meio aqui está buscando o equilíbrio, né? O meio isotônico. Ok, pessoal? Bom, e por último, o transporte ativo, que é aquele transporte que eu falei para vocês da bomba de sódio e potássio. É a passagem do soluto, o sódio e o potássio, são sais, do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Vocês estão vendo que é contra o gradiente de concentração. O gradiente de concentração normal que a gente viu lá no passivo é do mais concentrado para o menos concentrado. No transporte ativo, ele é contra esse gradiente. Ele vai da onde tem menos concentração para onde tem mais concentração, tá?
E para isso, para a célula transportar esse sal, ela vai precisar gastar energia, ela vai precisar gastar ATP, vai precisar gastar muita energia. E o exemplo que a gente vai ter é a bomba de sódio e potássio. Então, a entrada e a saída de substância através dessa bomba de sódio e potássio, que ocorre principalmente nos nossos neurônios. Para a passagem de uma informação por dentro dos neurônios, nós temos a troca a funcionamento da bomba de sódio e potássio para gerar esse impulso elétrico dentro do nosso neurônio. Para facilitar, nós montamos aqui uma tabela resumo. Então, o transporte passivo é aquele que não gasta ATP. A difusão simples, por exemplo, feita através dos gases, oxigênio e CO2. A difusão facilitada precisa passar através de uma proteína esta substância, por exemplo, a glicose e os aminoácidos. E a osmose, que é a passagem de quê? De água, para tentar fazer o quê? Manter igualado as concentrações. E o outro tipo de transporte é o transporte ativo, aquele que gasta bastante energia, como por exemplo a bomba de sódio e potássio, que vai ocorrer lá nos nossos neurônios, por exemplo, para a passagem de uma informação. Facilitando agora para vocês e descontraindo um pouquinho a nossa aula, nós vamos então cantar uma música para facilitar e entender um pouquinho sobre esses tipos de transporte. Já ouviram a música do Trem das 11? Vamos ver agora ela na versão biológica. Se para transportar a célula gasta ATP, é ativo amor, não vai esquecer. Olha que exemplo fácil, bomba de sódio e potássio que levam os íons de um lado menos para o mais concentrado. E o passivo, mulher, é outra coisa. ATP não é necessário gastar. Exemplo único, osmose e difusão para lembrar. Isso aqui é transportar. Então aqui nós temos uma musiquinha onde a gente consegue associar e lembrar dos tipos de transporte da nossa membrana plasmática. Pessoal, muito obrigado e conto com vocês nas nossas próximas aulas. Beijo, tchau, tchau.